Pessoal, olha essa questão da US aqui que eu vou fazer agora, o US 2017.2, primeira fase. Olha que questão bonita, ó. Camarada diz assim, ó. No plano, com sistema de coordenadas cartesianas usual, a interseção do gráfico da função linear afim f de x igual a mx mais n, com o gráfico da função quadrática, aí ele deu essa função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, são os pontos 0, 5 e 7, 2. Tá ok? Essa é a intersecção do gráfico da função f com a função g. O gráfico da função f corta o eixo x no ponto S. E o gráfico da função g corta o mesmo eixo nos pontos 1, 0 e n. Se V é o vértice da parábola gráfico da função g, então a área do triângulo SNV é igual a... Cara, essa questão ela é muito boa. Pense numa questão bem elaborada essa da US aqui. Primeiramente, eu queria aqui, né, fazer um plano cartesiano, tá ok? Para você entender as informações que ele colocou para você. Bom, ele disse que nos pontos... Opa, sem querer. Ele disse que nos pontos 0, 5, olha lá, nos pontos 0, 5 e 7, 12, certo? A função f encosta, entre aspas, né? Toca a função g. Bom, a função f, ela é uma reta, né? Primeiro vamos desenhar esses pontos aqui, ó. Vamos dizer que 0, 5 tá bem aqui, tá ok? 0 para o x, 5 para o y. E vamos dizer que o 7, 12 tá bem aqui, tá bom? 7, 12, ó. 7 para o x e 12 para o y. Tá ok? Bom, ele disse, pessoal, que a reta passa por esses pontos, não é verdade? Então, ó, você já pode pegar uma reta e desenhar passando por esses pontos, ó. Veja, a reta passa por esses pontos. E é claro, né, pessoal, que ela continua, tá ok? Essa reta aqui, ela continua. Ficou até pequeno aqui, né, o nosso gráfico aqui. Mas não faz mal não, ó. A gente prolonga aqui, ó. Só dá uma pequena prolongada aqui. Certo? Esse é o gráfico da função f. E é claro, né, pessoal, que aqui, ó, continua, tá? Esse gráfico vai até o infinito. Ok? Imagine que tá tudo reto, certo? Então, esse é o gráfico da função f. Ele passa por esses dois pontos. Tá ok? E olha lá, hein? Ele disse pra você que o gráfico da função f, que é esse, ó. Esse aqui é o gráfico da função f, intersecta o eixo x no ponto S. Ó, intersecta o eixo x no ponto S. Tudo bem? Então, pessoal, veja lá. Ele também tá dizendo pra você, pode ver, pessoal, tudo que eu tô falando aí foi que ele é uma interpretação do que ele disse aí no enunciado. Ele falou pra você que a função quadrática também passa por esses dois pontos aqui, ó. A função quadrática passa por esses dois pontos. Tá ok? Então, ó, ele diz o seguinte, o gráfico da função f corta o eixo x no ponto S, já fizemos, e o gráfico da função g corta o mesmo eixo nos pontos 1, 0 e n. Ou seja, ele está dizendo para você que o gráfico da função g corta o eixo x nesses pontos aqui, ó. 1, 0 e n. Tá ok? Ou seja, nós já descobrimos o quê? Que a parábola passa por esse ponto e por esse ponto. Pessoal, se a parábola passa por esses três pontos, ela só pode ser assim, ó. Mais ou menos, né, pessoal? É claro que a parábola é mais bonita que essa. Tá ok? Mas a parábola só pode ser essa, cara. Se ela passa por esses três pontos. Tudo bem? Então, ó. O que ele quer saber, é claro que a parábola aqui, ó, tem um vértice. E a segunda raiz ele chamou de n. Certo? Essa segunda raiz aqui, ó. Ele chamou de n. E tá aqui o vértice da parábola. Tá, e o que ele quer saber mesmo? Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber qual é a área desse triângulo, ó.
S, N, ó, ó esse triângulo. Ele quer saber quanto é que vale a área desse triângulo amarelo. Tá ok, pessoal? É uma questão assim, cara, é muito gráfico. Você fazer essa questão sem o desenho é muito difícil, certo? É muito complicado. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa. A área desse triângulo, né? Obviamente, como a área de qualquer triângulo, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. Tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter que encontrar o quê? A medida da base, que é essa aqui, ó. Certo? A medida daqui pra cá é a base desse triângulo. E a altura é a medida daqui pra cá. É a altura do triângulo. Então nós temos que encontrar essas duas medidas, não é verdade? Bom, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Para mim encontrar a medida desse lado B, eu vou ter que primeiro achar a equação da reta, da função f. E tem como eu fazer isso? Tem. Por quê? Como é que tem? Pelo seguinte, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer, questão muito boa, né? Primeira coisa que eu vou fazer, achar o gráfico da função f. Tá bom? Achar a reta aí. Você tem dois pontos, não tem? Você tem o ponto 0,5 e o ponto 7,12. Certo? Agora perceba, como é que se caracteriza uma equação de uma reta y igual mx mais n. Tá ok? Agora você vai ter que, para evitar muita conta, ó, você vai vir aqui, ó, perceba, quanto é que é isso aqui? Esse aqui não é o 5? Isso significa que o n vale 5. Certo? Isso significa aí para você que o n aqui da reta vale 5, ó. E quem é esse m? O m não é o coeficiente angular? O coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Perceba aqui, ó, ΔY, 12 menos 5, 7. 7 menos 0, 7. 7 sobre 7, 1. Achei o meu m. Ou seja, eu tenho um m e eu tenho um n. Ou seja, como é que é a equação dessa reta? Y igual mx, ou seja, 1 vezes x, x, mais o n que é 5. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Já achei a equação da minha reta. Tá, mas, professor, tem como eu achar as coordenadas do ponto S? Tem sim, pelo seguinte. As coordenadas desse ponto S, bom, se ele está sobre o eixo X, é porque o Y vale 0, né? O Y vale 0 e vale um certo valor X. Então aqui, ó, você vai pegar a equação da reta e onde tem Y, você vai colocar 0. Ó, y igual x mais 5. Onde tem y, você coloca 0 igual a x mais 5. O 5 passa para lá negativo, vai ficar x igual a menos 5. Então você descobriu, ó, que esse valor de x aqui é menos 5, não é? Então, ó, as coordenadas desse ponto aqui, menos 5, 0. O que é que você sabe, então? Que daqui para cá é 5 unidades. Porque se o x é menos 5, é porque são 5 unidades até a origem, né? Agora, o outro passo é você achar a distância daqui para cá, até o ponto N. Porque aí você pode somar essas duas e vai dar exatamente a base no nosso triângulo, né? Bom, para você encontrar esse ponto N, você percebe de cara que esse ponto N é uma raiz, não é? É uma raiz da parábola. Sim ou não? Então, você vai ter que achar a equação da parábola. E a partir da equação da parábola, você vai achar a raiz. Certo? Bom, perceba que a parábola, aqui ó, como é que elas caracterizam a parábola? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ok? Agora, vamos voltar aqui. Perceba que a parábola encosta o eixo y, encosta no eixo y no ponto 5 também. Isso significa que o termo independente, o c, é igual a 5. Certo? Então, a partir disso, ó, eu vou encontrar a equação da nossa parábola. Vamos lá. Quais são os pontos que eu tenho dessa parábola?
Ora, eu tenho aquele ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. 1, 0. Então, como é que se caracteriza uma parábola? Y igual a x ao quadrado mais bx mais o c, que é 5. Aqui é o valor de x, aqui é o valor de y. Y é 0, igual. O x é 1. 1 ao quadrado, 1. Vezes a. 1 vezes b, b. Mais 5. Né? Então, eu acabei de encontrar que a mais b é menos 5. Ok, a mais b é menos 5. Agora, vamos usar outro ponto da parábola. Perceba que você tem outro ponto? Tem, ó. Veja aqui no canto, ó. Esse ponto aqui, ele pertence à parábola, não pertence? Então, você pode substituir, ó. Ponto 7, 12. Vamos lá. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Valor de x, valor de y. Y é 12, igual 49, né? 7 ao quadrado, 49, vezes a, mais 7b, não é? Porque o x é 7, vezes b, 7b. E o c, não é 5? Eu vou passar para lá menos 5, ó. Eu passei logo esse c, pessoal, pro lado de lá, tá ok? Porque, por causa do espaço aqui. Então ficou assim, ó. 49a mais 7b. 12 menos 5, 7. E agora eu posso dividir toda a equação por 7. Vai ficar 7a mais b igual a 1. Ou seja, eu tenho duas equações aqui, ó. E agora? Ora, eu posso montar um sistema, né? A mais b igual menos 5 e 7a mais b igual a 1. Tá ok? Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar a equação de cima por menos 1. Quando eu multiplicar a equação de cima por menos 1, vai ficar assim, ó. Menos a menos b igual a 5. 7a mais b igual a 1. Agora eu vou somar essas duas equações, não é? Somando essas duas equações, o mais b vai cancelar com menos b. 7a menos a, 6a. 5 mais 1, 6. Então o a é 1. Ok? Se o a é 1, você volta aqui, ó, nessa equação e acha o b. A mais b igual a menos 5. O a é 1. Mais b igual a menos 5. Então b vai ser menos 5 menos 1. Então b é menos 6. Menos 6, cadê o menos? Tá aqui, menos 6. Agora você já achou o valor de c, você já achou o valor de a e você já achou o valor de b. Então você achou a equação da parábola, né? Como é que fica a parábola? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então vai ficar y é igual a... O a você achou que é 1, então fica x ao quadrado mesmo. Mais, quanto é o b? Vamos voltar aqui para baixo. O b é menos 6. Então vou tirar esse mais e já vou colocar aqui, ó. Menos 6x mais o c, que é 5. Achei a equação da minha parábola. Tá, e para que era essa equação da parábola? Para poder achar essa raiz aqui, ó. O valor de n, ó. Ah, então agora vai ter que calcular a delta Bhaskara, né? Exatamente. O delta, vamos lá. Menos 6 ao quadrado, 36. 36 menos 20, 16. Basta você fazer o delta. Então, x é igual, Bhaskara, 6 mais ou menos raiz de 16, 4 sobre 2. Então, x', ó, 6 mais 4, 10. 10 sobre 2, 5. E x, duas linhas, ó. 6 menos 4, 2 sobre 2, 1. Essa aqui a gente já sabia, né, pessoal? Esse 1. Sabia? Sabia, ó. Tá aqui, ó, 1. Tá aqui o 1 já. A gente tinha que descobrir esse valor aqui, ó, o 5. Então, assim, ó, nós achamos o quê? Que o n, aqui, as coordenadas do n, ó, vou trazer pra cá. As coordenadas do n, 5 para o x, 0 para o y. Isso significa que essa distância aqui, ó, é 5. Ou seja, se aqui é 5 e aqui também é 5, isso aqui tudinho, ó, é 10. Ou seja, a base vale 10. Que desenho bonito. E agora, para você calcular a área desse triângulo, basta você achar essa altura, né? Então, agora, pessoal, basta apenas aí achar a altura, não é verdade? Você vai ter que perceber uma coisa aqui, ó. Perceba que essa altura, o vértice está aqui, não é? Perceba que essa altura é o próprio valor do y do vértice, não é?
Então, ó, para você encontrar essa altura, você vem aqui, ó, e calcula o y do vértice menos delta sobre 4a. O delta a gente achou em algum canto aqui, ó. O delta, ó, é 16. Já tínhamos achado ali. Então, menos 16 sobre 4 vezes a, o a é 1, né? Menos 16 sobre 4, que dá menos 4. É claro que a altura, pessoal, não é menos 4, né? A altura tem que ser em módulo, então a altura é 4. Não existe altura negativa, né? E agora, finalmente, né? Você pode calcular a área desse triângulo, ó. Então, para calcular a área desse triângulo, ó, fazer aqui o final, ó. A área desse triângulo, base, vezes a altura, sobre 2. A base, nós vimos que é 10. A altura é 4 sobre 2. Então, a área vai ficar 40 sobre 2, que é 20. Ok? Seria aqui item, hein? Item B. Questão muito difícil da prova da UES. Muito difícil, não. Mas questão difícil. Com certeza uma questão que poucas pessoas, assim, conseguiriam fazer numa boa. Tá ok? Questão um pouco trabalhosa, né? E necessário você fazer a figura. Fazer a figura aqui é essencial. Tá ok, pessoal? Então, valeu aí. Mais uma questão da UES aí.